então ler o texto de Lucas capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Lucas capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes havia sido dito. Amém? Amém. Meus queridos, nós sabemos que nós vivemos em um mundo que ele tem sido marcado por muita ansiedade, com muitas incertezas. As pessoas vivem com medo de tudo. Elas têm medo dentro das suas casas e têm medo também fora das suas casas. Isso gera alguns transtornos emocionais, como ansiedade, depressão e tantas outras coisas que têm marcado essa nossa geração. Quando nós olhamos para esse quadro, e as pessoas começam agora, diante desse quadro, às vezes tão assustador para algumas pessoas, muitos começam a buscar então soluções. Procuram soluções em tantos lugares. Procuram soluções em líderes religiosos, soluções em igrejas, fazem uma série de promessas, buscam respostas que possam trazer algum tipo de esperança para a vida delas, buscam alguma coisa que possa dar essa estabilidade, essa firmeza emocional para eles diante desse mundo que nós vivemos. Quando nós chegamos nessa época do Natal, nós precisamos então lembrar de algumas verdades que são importantes. Uma dessas verdades é a verdade eterna de Deus, que Deus não ficou indiferente ou distante
ao sofrimento do ser humano. Deus não ficou distante lá no passado, desde o pecado do homem lá no Éden, porque esses problemas que nós vivemos, essas incertezas, inseguranças, medos que nós vivemos, quando Deus criou o homem, nada disso havia. Tudo isso foi agregado à vida do homem como resultado do pecado. O pecado vai trazer todo esse equilíbrio para a vida do ser humano. Durante a história nós vamos ver então esse Deus se importando com o ser humano. Em cada geração ele levanta os patriarcas, os profetas, vai preparando todo o caminho para a chegada de Jesus, porque Deus não ficou diferente ao sofrimento do ser humano no passado. E esse mesmo Deus que a Bíblia fala sobre o seu Filho amado Jesus Cristo, que ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente, a Bíblia diz que ele não ficou distante do nosso sofrimento, ele não está distante diante dos sofrimentos que nós passamos. Então, como resolver isso? Deus então entra na história da humanidade através de Jesus, o Salvador, que, conforme o título do livro que eu citei para os irmãos, o Salvador chegou para um mundo que vivia em trevas. Mesmo nós pensamos que esses males que nós temos para essa geração é diferente do tempo de Jesus. Não, meus queridos. A natureza pecaminosa do ser humano, ela revela isso, que essa sempre foi a característica do homem, esses medos, essas inseguranças, tudo isso o homem sempre conviveu com isso de perto. Então, quando Jesus vem, há um caos generalizado na sociedade naquele tempo, e o mundo vivia em trevas e precisava então de um Salvador. Há um período entre a revelação e a vida de Jesus, eu já falei sobre isso algumas vezes para os irmãos, entre o texto de Malaquias, no final do livro de Malaquias, e até o início do livro de Mateus, há um intervalo que nós chamamos isso na teologia do período interbíblico, um período de aproximadamente 400 anos, onde houve um silêncio absoluto. Deus havia falado por meio dos patriarcas, dos profetas, mas houve um tempo que Deus se calou, houve um silêncio, 400 anos de silêncio. Isso que os irmãos algum tempo atrás, as Bíblias antigamente, hoje não traz tanto mais isso nas Bíblias de papel, né? Já tinha 4 páginas em branco ali, cada uma daquelas páginas representava 100 anos. Era útil, né, para fazer a anotação, mas o objetivo era um ensino sobre aquele tempo do silêncio. Então vejam, depois desse tempo, desse silêncio onde Deus se cala diante de toda aquela natureza do pecado, como o homem havia tratado os profetas, como o homem havia rejeitado as promessas que haviam sido feitas, a indiferença do ser humano para com as coisas de Deus, então Deus se cala completamente e o mundo entra num caos tremendo. É em meio a esse caos que o nascimento de Cristo vai então acontecer, em um mundo que vivia em trevas e precisava da chegada de um Salvador, precisava da chegada de Jesus Cristo. E o nascimento de Jesus Cristo não vai acontecer de forma casual, não vai ser algo dentro de uma previsão humana, de uma data marcada pelo ser humano. Ele vai acontecer no momento exato que Deus quis que acontecesse, onde Deus quis que acontecesse, para cumprimento das profecias. Jesus vai nascer em um lugar pré-determinado por Deus. Deus vai usar todos os meios para que isso aconteça. A gente vai citar isso daqui a pouco. Quando nós vemos nesse capítulo 2 de Lucas, o versículo 6 vai dizer isso, que quando eles estavam ali, se cumpriram os dias em que havia de dar a luz. Aqui nós temos duas questões: ao tempo da gestação
mas ao tempo de Deus. O tempo de Deus era aquele, o momento para o nascimento era aquele, era o tempo que Deus havia definido, determinado, o lugar onde Deus havia definido também. Mas, meus queridos, o mundo, embora havia avançado dentro daquele tempo, de forma cultural, política, naqueles tempos, como nos dias atuais, mas estava profundamente perdido espiritualmente. Quando Jesus nasceu, havia o que chamamos de uma aparente paz em todo o Império Romano. Era algo aparente porque era uma paz que era movida por uma força sobrenatural do Império Romano, que subjugava as pessoas para que elas seguissem completamente todas as regras impostas pelo Império. A não obediência significaria prisão, perseguição, açoites, mortes. Então, a partir da força, havia uma aparente paz ali no Império Romano, mas no coração dos homens, dentro deles, ainda não havia uma verdadeira paz. E a Bíblia profetiza, Isaías profetiza sobre isso em Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías 9, 2, quando fala sobre o advento e o poder do Messias, no capítulo 9, no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam a região da sombra da morte resplandeceu a luz. Veja, o povo andava em trevas. Mais de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já havia profetizado isso, como seria, como o povo estaria durante aquele tempo. Mateus 4,16. Mateus 4,16, então ali nós encontramos o cumprimento dessa profecia. Versículo 16, Mateus capítulo 4: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz brilhou, a luz raiou sobre eles. Vejam que 700 anos antes, Isaías já anunciava. Depois Jesus então vem, após o nascimento de Jesus, quando Jesus está escolhendo os seus primeiros discípulos, Mateus vai então declarar isso, que esse povo estava em trevas. Essa previsão profética de 700 anos antes agora se cumpria, porque era o momento dessa luz gloriosa brilhar, raiar no coração daqueles homens, e a paz que eles não tinham interiormente, tinham uma paz aparente por causa da força política, da força militar, mas não tinham uma paz no seu coração, porque estavam em trevas, estavam na escuridão espiritual. E o texto diz que então sobre eles vai surgir esta luz que vai brilhar no coração deles. Esse tempo, meus queridos, quando Jesus nasceu, a religião ela existia de forma bem dinâmica, especialmente entre os judeus, porém era uma religião fria, morta, marcada por legalismo. Um conjunto de leis mosaicas estava regendo aquele povo. Eles eram escravizados por esses princípios do legalismo, mas o coração deles havia um vazio espiritual que essas leis não preenchiam no seu coração. Tinha uma religião, mas a religião não preenchia o vazio deles. Havia um grande vazio espiritual. Mesmo, meus queridos, a expectativa que eles tinham do Messias era uma expectativa também ainda muito confusa, bem distorcida daquilo que era a realidade que o Senhor gostaria que eles entendessem. A prova disso, que os próprios discípulos, muitos deles, mesmo após viverem com Jesus durante mais de 3 anos,
quando Jesus está para ser levado aos céus, eles ainda têm algumas dúvidas a respeito disso. Veja lá em Atos capítulo 1, versículo 6. Atos capítulo 1, no versículo 6, diz assim: aqueles pois que haviam reunido com Jesus ali estava ali no Sinédrio, o texto diz o seguinte: aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará por esse tempo o reino a Israel? Jesus responde para eles: não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vejam, eles estavam ainda com aquela visão messiânica de um Messias que viria para resolver os conflitos políticos da época, assumir o reinado, o governo político daquela época. Então o texto nos lembra que essa expectativa distorcida alcançava toda a sociedade da época. Portanto, era o tempo em que tanto os judeus quanto os gentios estavam necessitados da salvação. Os judeus, como nós falamos, eles tinham a lei, mas a lei era um fardo tão pesado que eles não conseguiam cumpri-la. Os gentios, os não-judeus, todas as outras nações, eles buscavam sentido na vida, na filosofia. Vai surgir naquele tempo filosofia grega, filosofia antiga, onde as pessoas iriam buscar, através da filosofia, esse sentido para a sua vida, e como não conseguiam, iam atrás dos prazeres, sem encontrar ali tudo isso, a satisfação duradoura. Era esse o cenário em que eles viviam. A religião não resolvia o problema, o sistema político não resolvia o problema, a filosofia não resolvia o problema. Havia um grande caos, havia um vazio, havia algo no coração deles que não se resolvia, e precisava vir alguém que pudesse colocar ordem no mundo interior daqueles homens e alcançar as gerações futuras também. Portanto, meus queridos, o nascimento de Jesus, ele vai revelar algumas coisas muito importantes para nós. A primeira delas, ele revela uma iniciativa graciosa de Deus, que veio ao encontro do ser humano para resgatar esse homem perdido dos seus pecados. O nascimento de Jesus vai revelar também que a esperança verdadeira, ela não vem através de reformas morais, não vem através de reformas políticas, não vem através de reformas religiosas, mas toda a esperança verdadeira vem somente de uma pessoa, só vem de Jesus. Os sistemas, eles vão surgir, religiosos, políticos, corruptos ou não, eles vão surgir sempre de geração em geração, de acordo com as necessidades sociais do ser humano, mas não vão resolver o problema, porque somente uma pessoa, que é Jesus, pode resolver tudo isso em nossa vida. Aprendemos também que a vinda de Jesus a este mundo, Jesus, quando entra na história da humanidade de forma tão humilde, através de um bebê para cumprir o plano da redenção, esse plano de redenção vai começar lá no Gênesis e vai terminar somente lá no Apocalipse, onde vai se cumprir todo esse plano de Deus. A chegada de Jesus, o Salvador, ele vai confrontar então cada um, assim como confrontou cada um daquelas pessoas naquele tempo. A vinda de Jesus, ela vai confrontar também a cada um de nós e nos levar a uma decisão que precisamos fazer com relação a Jesus: ignorá-lo, rejeitá-lo, ou receber aquilo que veio para trazer luz, perdão, veio para trazer reconciliação com Deus. É um momento onde há um confronto. Quando nós pensamos no nascimento de Jesus, meus queridos, é um momento em que há um confronto que tem que gerar uma posição em nós. Não há uma decisão neutra. Ou você ignora, ou você recebe, ou você rejeita, ou
você acolhe Jesus. Não há uma possibilidade intermediária, é uma coisa ou outra no reino de Deus. Portanto, meus queridos, a chegada de Jesus como Salvador vai confrontar a mim e a você, para que uma decisão seja tomada na nossa vida a cada dia. E aprendemos algumas questões muito importantes sobre o nascimento de Jesus. Que Jesus Cristo, como Salvador do mundo, Ele chegou exatamente no tempo certo que Deus queria que Ele chegasse. Conforme nós citamos agora há pouco, o texto de Lucas capítulo 2, no versículo 6, quando se cumpriu nos dias que Jesus havia de nascer. Vejam, meus queridos, que quando nós lemos esse relato de Lucas capítulo 2, todos esses versículos, esses 20 versículos que nós lemos, nos ensina uma coisa muito importante, que nada que aconteceu a respeito do nascimento de Jesus foi acidental ou foi uma improvisação de Deus. Tudo foi plenamente planejado por Deus desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado então entra no mundo. Há um planejamento de Deus, há um tempo certo de Deus para que tudo pudesse acontecer. Então nada foi acidental, tudo foi previamente planejado. E para cooperar no cumprimento dos planos de Deus, veja que Deus vai usar. O texto fala aqui no capítulo 2 sobre esse alistamento que César Augusto havia definido para que todos pudessem estar na sua cidade onde nasceu. Isso nos lembra uma coisa importante, meus queridos, que Deus utilizou-se de um imperador pagão. Era um imperador pagão, alguém que realmente era violento para fazer cumprir as suas leis. Tanto é que ele vai perseguir Jesus para tentar matar Jesus, e sem saber como ele estabelece aquela norma ali, para que cada um fosse a cidade onde nasceu para fazer esse alistamento. Ele não sabia que ali ele estava cooperando com o plano soberano de Deus. Havia um plano de Deus, e quando Deus quer cumprir o seu plano, Ele usa pagãos, corruptos, usa todos os tipos, mas o seu plano vai se cumprir, porque Deus é soberano e nada impede o agir de Deus. Deus governa até mesmo sobre decisões humanas que pareciam uma decisão política ou uma decisão aleatória. Deus vai utilizar daquele ato que foi feito ali para cumprir os seus propósitos. Meus queridos, e aqui nós aprendemos uma coisa muito preciosa para a nossa vida, que mesmo quando nós olhamos para o mundo que nos cerca, parece que nós não encontramos uma luz brilhando mais, parece não haver expectativa de soluções, quando tudo parece estar fora do controle. A Bíblia nos ensina que Deus continua no trono, Deus continua soberano, Deus continua governando, Deus continua reinando. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele está sempre no controle de todas as coisas. Portanto, meus queridos, aprendemos que Jesus, o Salvador, chegou no tempo certo, na hora certa, pelos meios certos, para cumprir o plano estabelecido por Deus desde lá de Gênesis capítulo 3. Uma segunda coisa importante que nós aprendemos aqui é que quando Jesus, o Salvador, vem, Ele vem com uma atitude de muita humildade. Versículos 6 e 7 mostra o momento em que se cumpriu o tempo para dar à luz. Envolveu em panos, deitou numa manjedoura, não tinha lugar para eles, ali naquela hospedaria, naquela estalagem.
Veja, meus queridos, que muitas vezes as pessoas querem que grandes acontecimentos surjam de forma assim que chame a atenção dos nobres, dos reis, dos governos, das pessoas. Mas vejam que com Jesus, o Salvador do mundo, o Rei dos Reis, estava nascendo, mas o Filho de Deus não nasceu no palácio, onde muitos gostariam, talvez, fosse lá, mas Jesus não nasceu no palácio, mas nasceu no estábulo. Essa humildade da forma que Jesus nasceu nos ensina uma coisa muito preciosa, meus queridos, que Deus se aproxima daquelas pessoas que são humildes e são acessíveis a Ele. Pessoas que são humildes e acessíveis a Ele. Ele não vai se aproximar de pessoas que são orgulhosas, pessoas que se acham autossuficientes. Não, Ele vai olhar. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Um coração quebrantado, humilde diante do Senhor, que Ele se aproxima dele. Meu querido, não importa como as pessoas olham para você. Você pode se sentir talvez indigno para muitas pessoas, esquecido. Foi assim também com a vida de Jesus. Mas Jesus veio para pessoas exatamente assim, que o mundo não as vê como deveriam ser vistas, são ignoradas pela sociedade. O Senhor vem ao encontro dessas pessoas e traz a elas a revelação de que nessa humildade de Jesus é que Ele vai então habitar em nosso coração. Uma terceira lição que nós podemos aprender aqui nesse texto também é que Jesus veio para trazer a salvação para todos aqueles que reconhecem que Ele é. Versículos 8 até o versículo 10, nós vemos ali que os pastores estavam ali no campo. Durante toda aquela noite, eles estavam cuidando do rebanho. O anjo do Senhor vem então sobre eles, há uma glória, há um brilho intenso, há uma luz brilhante. Nós vemos de Isaías que fala sobre a luz, essa luz que brilhou, essa glória do Senhor vai cercá-los de um brilho tão intenso, de um resplendor tão grande. Eles têm medo naquele momento, nunca tinham visto algo semelhante, mas o anjo vem e diz para eles: olha, não tenham medo não, estou aqui para trazer para vocês e trazer para vocês notícias que são de grande alegria. Ele diz aqui: e essa notícia de grande alegria será também para quem? Para todo. Essa notícia é para todas as pessoas. O Salvador chegou e chegou para todos aqueles que o reconhecem na sua vida. Os primeiros a receberem as notícias foram aqueles pastores. É interessante, meus queridos, que a profissão, essa função de pastores, de cuidar de rebanho, era exercida por homens comuns, simples. Eles eram socialmente desprezados, eles não eram reconhecidos na sociedade onde eles viviam. As pessoas queriam ficar longe deles, mais longe possível. Mas veja, quando Jesus vai nascer, Deus então vai escolher exatamente esses homens rejeitados para serem os portadores dessa grande mensagem de salvação. O Evangelho não foi anunciado primeiro para os religiosos, não foi lá no templo de Jerusalém, não foi na sinagoga, não foi para os líderes religiosos influentes da época, para anunciar, proclamar para toda a cidade que havia chegado ao Salvador. Não, foi revelado para aqueles homens simples. E aqueles homens simples vão então ser os primeiros a receberem esse Evangelho. Meus queridos, somente quem tem um coração humilde e simples diante do Senhor consegue entender a grandiosidade da salvação. Sabe por que você fala de Jesus para as pessoas quantas vezes elas não querem nada por Jesus? Porque falta essa simplicidade no coração, se acham tão autossuficientes que elas não reconhecem o Salvador. Elas querem
o Jesus histórico, para celebrar uma data específica que nem sequer Jesus nasceu em 25 de dezembro, querem simplesmente uma data comercial, querem lembrar de algumas coisas, mas não querem a presença desse Salvador na vida delas, porque são tão cheias de si que não conseguem reconhecer que Jesus já veio. Talvez se Jesus tivesse revelado primeiramente para esses líderes religiosos da época, eles nem sequer deixariam Jesus viver, seriam os primeiros a perseguir a Jesus. Mas da simplicidade daqueles pastores nos campos, ali Jesus vai se revelar, o anjo vai se revelar, e eles vão conhecer Jesus e a sua história. Meus queridos, não importa a nossa história, não importa quem nós fomos, como fomos tratados no passado, mas o Senhor, o Salvador, Ele chega para cada um de nós também. E esse Salvador que veio, o texto nos ensina uma outra lição, uma última lição muito preciosa, que está no versículos 11, 12. O texto diz assim: na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado na manjedoura. Então aqui é o anúncio dele. Agora dá uma ida um pouco mais à frente, no versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, os anjos saíram, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, o menino deitado numa manjedoura. Versículo 17. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Todos que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Vejam que coisa preciosa nós temos aqui nesses versículos, meus irmãos. Eles receberam aquela mensagem e eles eram rejeitados, mas eles não rejeitaram a mensagem dada pelos anjos, pelo anjo. Eles não ficaram com aquela mensagem restrita a eles. A atitude deles era: nós vamos então agora, vamos ver o que o Senhor nos fez saber. E quando eles encontram Maria e José, encontram Jesus na manjedoura, o texto diz que eles saem para divulgar esta palavra acerca do menino. Foi divulgar exatamente com aqueles que o desprezavam, aqueles que os diminuíam, que não os reconheciam. Eles vão agora ser os porta-vozes, primeiros porta-vozes dessa mensagem para todas as pessoas que Jesus, o Filho de Deus, havia nascido. E o texto diz que as pessoas ouviram, versículo 18, e ficaram maravilhados com aquilo que aqueles pastores diziam para eles. Agora, eles não já enxergavam aqueles homens com rejeição, mas eles tinham boas novas para dizer sobre Jesus. Meus queridos, a notícia não pode ser guardada. Os pastores ouviram, creram e foram contar para as outras pessoas. Se realmente nós já recebemos essa boa notícia, se ela é verdade em nós temos que contar para os outros. Quando você não conta essa verdade para os outros, é porque ela ainda não é verdade para você. É porque você ainda não entendeu essa mensagem no seu coração. Por isso você não fala sobre ela para as pessoas. Por isso você não proclama Jesus para as pessoas, porque você ainda não entendeu essa mensagem. Veja aqueles homens, com toda a simplicidade deles, entenderam aquela mensagem e foram proclamar. Não importava se as pessoas iriam aceitar ou não. Eles eram rejeitados, mas não importaram se as pessoas iriam aceitar aquilo que eles estavam anunciando, mas foram anunciar. O nosso dever, meus queridos, é se realmente nós recebemos essas boas novas de alegria em nosso coração, que é Jesus. Nós temos o dever, nós temos a obrigação de dizer isso para as pessoas, que nós vimos o Salvador, que nós vimos o Senhor, que Ele é o nosso Senhor, que Ele vive em nós, que Ele reina então na nossa vida. Meu querido, portanto, Jesus, Salvador, chegou no tempo perfeito de Deus,
chegou com humildade, veio para todas as pessoas e com uma mensagem que precisa ser anunciada. Mas o nascimento de Jesus, ele exige uma resposta minha e sua. O nascimento de Jesus exige uma resposta. Não basta apenas admirarmos Jesus, ele não quer admiradores. Não basta apenas lembrar de uma data para que essa mensagem de Jesus, o Salvador que chegou, seja verdade em você. Você precisa recebê-lo na sua vida. Não basta você pensar nele ocasionalmente. Ele chama você a permanecer nele. Abre sua Bíblia lá em João capítulo 15. Deixa eu destacar algumas coisas aqui. João capítulo 15 é um texto sim que muito precioso para que a gente possa aprender dele sobre Jesus. Jesus está no final do seu ministério terreno, preparando os seus discípulos para as últimas instruções. Ele usa a figura da videira verdadeira. Vou entrar nesse detalhe aqui para que a gente não perder o nosso foco aqui. Mas eu quero que você preste atenção. Se você não puder fazer isso agora, você faz isso na sua casa, em João capítulo 15. Veja quantas vezes Jesus usa a palavra ali, o termo ali, está em mim ou permanecer em mim. Jesus fala aqui no versículo 4, estar em mim, estiverdes em mim. Versículo 5, quem está em mim, eu nele, dá muito fruto. Se alguém, versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser que será feito. E aí ele vai dizer o seguinte: quando você faz isso, o nome do Pai é glorificado, você passa a dar frutos como resultado. Ele diz o seguinte: aí você vai se tornar discípulo. Mas ele continua falando. Versículo 9, permanecei no meu amor. Versículo 10, permanecereis no meu amor. Então, você vai nesse capítulo 15 entender uma mensagem muito preciosa que Jesus nos deixou. Ele não quer pessoas que só o admirem, mas pessoas que permaneçam nele, que estejam nele, não somente estejam com ele, mas estejam nele. Ele não quer frequentadores da presença de Jesus, ele quer pessoas que habitem nele, que estejam firmadas nele, para que sejam discípulos verdadeiros de Jesus. Será que nós já estamos realmente em Jesus? Ou nós só temos uma religião, uma igreja, fomos batizados, tornamos membros de uma igreja? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Qual o significado da vida de Jesus para você? Não é para você desejar, não é por causa, não vem para você desejar Feliz Natal para as pessoas, não que você não possa fazer isso, estou contestando isso não. Ele não veio para você pensar nisso dessa forma, ele veio para você viver nele, habitar nele, que o nome dele possa ser algo que ocupe a sua mente, o seu pensamento, que aquilo que você faz no seu dia a dia expresse Jesus, você respire Jesus, você viva Jesus naquilo que você faz, nas palavras que você diz, nas decisões que você toma, viver intensamente Jesus. Eu concluo com você nesta noite, contexto de João capítulo 3. João capítulo 3, há ali o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse é um outro texto também que tem tantas coisas aqui que nós pensarmos, meus irmãos, mas não temos tempo para isso. Duas vezes Jesus vai dizer aqui para Nicodemos, versículo 6, versículo 3 primeiro, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no 6 ele diz que nascido da carne é carne, que nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Não é possível receber as novas de grande alegria que foi enviada para todo o povo se não tiver nascido de novo.
essas novas de grande alegria não farão sentido na sua vida se não houver novo nascimento. Não tem como permanecer em Jesus se não teve novo nascimento. Podemos aqui, era um homem religioso, conhecedor profundo da lei, mas ele não havia ainda nascido de novo. Jesus vai dizer para ele: olha, com tudo aquilo que você sabe, que você aprendeu, que você tem de cultura na sua vida, nada disso faz sentido para a sua vida se você não tiver uma experiência de um novo nascimento. Ele vai, inclusive, questionar Jesus: como é que vai ser isso? Tem que entrar no ventre da minha mãe novamente, nascer de novo? E aí Jesus disse: olha, não tem nada disso. Que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque se você voltar, ver a sua mãe e nascer de novo, você vai nascer carne, do mesmo jeito. Para que você possa entender a vida de Jesus, a obra de Jesus, você precisa nascer do Espírito. Por isso Jesus disse: não fique admirado por isso, porque eu disse que é necessário nascer de novo. Ele vai fazer aqui uma comparação com o vento, e o capítulo 3 vai descrever uma série de coisas aqui. Jesus entra inclusive na questão da lei mosaica, a partir do versículo 14, porque era algo que Nicodemos conhecia bastante. Mas aí nós vemos então Jesus dizer para ele: olha, com tudo aquilo que você já aprendeu até hoje, da sua religião, não faz sentido nenhum se você não nascer de novo. Meu querido, você pode ser membro da igreja, você pode ouvir falar sobre Jesus, você pode cantar, você pode tocar, pode ler livro, pode ministrar louvor, você pode pregar, pode fazer tantas coisas na sua vida. Quantas vezes você pode fazer tantas coisas dessa forma sem ter nascido de novo? Já sabe, essa semana o pastor sobre isso dizia sobre isso, sobre o número elevadíssimo de pessoas dentro das nossas igrejas que ainda não nasceram de novo. Sabe por que nossos bancos estão vazios e as pessoas não estão aqui? Porque não nasceram de novo. Sabe por que quantas vezes você deixa de comprometer de estar na casa do Senhor e vai fazer outras coisas? Porque você não nasceu de novo. Sabe por que tantas vezes você é tão alheio às coisas que acontecem no dia a dia na vida da igreja, tão alheio à necessidade das pessoas ao seu redor, tão alheio à salvação em Jesus? Você não nasceu de novo. Você pode ser membro de igreja, graças a Deus que você é membro da igreja, porque você tem oportunidade, como membro da igreja, estar frequentando e ainda ter a experiência do novo nascimento, se você ainda não teve. Mas olha, meus queridos, esse dado ele é realmente assustador, porque ele alcança muitas vezes líderes das igrejas, alcança inclusive pastores que estão à frente de igrejas que não nasceram de novo. É um dado realmente assustador, é sim, porque desde os tempos passados o ser humano é assim. É preciso, meus queridos, por isso que Jesus disse para Nicodemos isso: você pode ser um líder religioso muito influente, as pessoas te respeitam muito como líder, mas você ainda não nasceu de novo. Pessoas podem ser respeitadas como líderes, mas sem ter tido um novo nascimento. É por isso que Jesus disse que quando chegar no final, vão passar pela porta estreita. Ele vai dizer que essa porta estreita são poucos que passam por ela, porque nessa porta estreita não entra sem novo nascimento. Não é a igreja, não é a sua religião que te coloca no caminho de Cristo, é o novo nascimento. Jesus só vai ter significado na sua vida a partir do seu novo nascimento. Você possa refletir sobre as coisas que você faz, que você fala, que você pensa, o grau do seu comprometimento com Deus, o quanto você estuda a palavra de Deus, o quanto você ora, o quanto você congrega, o quanto você participa na obra do Senhor. E quando você faz essa autoavaliação, você vai saber se você já nasceu de novo. Quando você olha para dentro de você, você precisa arrepender e nascer de novo, e ter esse encontro com Jesus, porque somente os que nasceram de novo poderão entrar
no reino de Deus. O Senhor tenha misericórdia de nós, meus Deus. Que não sejamos como Nicodemos, somente conhecedores de uma religião, mas que sejamos realmente quebrantados pelo Senhor, para que nós tenhamos essa experiência de nascer de novo, termos uma vida transformada pelo poder do nome de Jesus. Esse Jesus que veio em forma humana, morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele quer habitar em nosso coração, porque quer que nós permaneçamos nele, e só o novo nascimento faz isso. Que você possa avaliar a sua vida e desde já começar essa nova caminhada com o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra escrita, revelada, ensinada. Que o Espírito Santo do Senhor possa trazer essa palavra no nosso coração e nos encher desta palavra de tal forma que nossa vida seja transformada nesta noite, Pai. Se alguém entrou aqui hoje, Deus, sem ter nascido de novo, que seja hoje, agora, o tempo do novo nascimento. Não importa se já foi batizado, não importa se já é membro de igreja, não importa se é líder ou não, que o Senhor hoje produza esse novo nascimento nesta vida, Pai. Aqueles que estão ouvindo esta palavra fora daqui, ou que ouvirão fora daqui, Pai, em nome de Jesus, que essas vidas sejam transformadas, possam nascer de novo, que não sejamos meros religiosos, mas que tenhamos uma nova vida com Cristo, verdadeiramente com Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a vida dos nossos irmãos ao Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor. Deus, se há algo em nós que tira de nós essa credencial de novamente nascidos, que o Senhor possa trazer a nossa mente e o nosso coração, para que nos arrependamos de tudo isso e comecemos uma nova caminhada com o Senhor, nascidos de novo em Cristo Jesus. Fica conosco e continue se revelando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Deus.